O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ajude a compreender, a entender, a guardar, a assimilar e sairmos daqui hoje dispostos a colocar em prática esta palavra de Deus. Amém? Meus amados, minhas amadas, domingo passado, também no capítulo 18 de São Mateus, em certo momento, Jesus vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, conversa com ele, a sós. Se ele te ouvir, você conquistou o teu irmão. Então Jesus nos ensinou um caminho do relacionamento, da convivência e do perdão. Hoje, Pedro pergunta para Jesus e vem com a lei. Vem com a lei: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se alguém me ofender, se alguém pecar contra mim? Até 7 vezes, o que mandava a lei. Até 7 vezes, né? Jesus disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está aqui fazendo um cálculo matemático. 7 vezes, 490 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7. Até porque quem é mãe aqui gasta a cota em 1 dia e meio, não é? Quem é mãe aqui perdoa em 1 dia e meio, já acabou a cota. Não só para os filhos, mas com o marido também, né? Então não se trata de uma conta matemática. Se trata de uma atitude. Uma atitude. Perdoar 7 vezes já é muito, não é? Numa sociedade que a gente vive. 7 vezes, agora 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é a atitude de perdoar. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dizendo a necessidade de perdoar sempre? Porque nós fomos perdoados. E somos perdoados.
O perdão é tão importante, minha gente, mas tão importante para Deus, porque Jesus onde colocou? No Pai Nosso. Quando a gente reza todo dia, e hoje vamos rezar de novo, perdoai-nos as nossas ofensas, mas tem uma condição. Jesus coloca uma condição: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós. Então, para sermos perdoados por Deus, nós temos a obrigação de perdoar também. O perdão é tão fundamental, que quando Jesus estava no alto da cruz, ele olha a multidão, e qual foi a primeira palavra que ele disse a Deus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquela atitude, ainda na cruz estavam dois ladrões, um xingando Jesus, e o outro fez ali uma revisão da sua vida, reconheceu que diante dele estava Deus, o Salvador, o Messias, e não desperdiçou o teu tempo, aproveitou aquele momento. Senhor, lembra-te de mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A importância do perdão, a força que tem o perdão, a força, a necessidade de perdoar sempre. Ai, padre, eu perdoo, mas não esqueço. Jesus não está pedindo para você sofrer de amnésia. Jesus não está pedindo para você fazer um transplante de cabeça. A gente lembra. Então, perdoar não significa esquecer, mas é fazer daquela situação, daquela lembrança, aquele contexto, não mais algo que te fira, que te machuque. Quando Jesus, ele pede para nos perdoar, e perdoar sempre, tem um significado profundo, minha gente. Quem não perdoa, eu já disse isso aqui, mas é bom a gente revisar, porque é o Evangelho. Quem não perdoa, presta atenção, hein? Quem não perdoa, atrai para si doença física. Quem não perdoa, atrai doença física. Não estou dizendo com isso que toda doença física seja falta de perdão, não. Mas quem não perdoa, tem o coração endurecido, aquela raia, né? E fica assim, aí dói cabeça, o estômago estoura, né? Tem cefaleia para todo lado, enxaqueca para todo lado, fica irritado. O que é isso para a sua saúde? O que é isso? É doença. Quem não perdoa, atrai doença da alma. A pessoa fica rancorosa, triste, não dá nem para chegar perto. Chega perto, já tem veneno para todo lado. Porque é uma doença da alma. Vem as depressões da vida. Isso é falta de perdão. É falta de resolver situações. Há um ditado que diz: aquilo que você não resolve, a vida te devolve, minha gente. Aquilo que você não resolve, a vida vai te devolver. Paga essa conta que é tua, né? E quem não perdoa, o que é o inimigo? É o pai da divisão, da mentira e da separação. Ele quer isso mesmo, ele quer acabar com as amizades, quer acabar com o relacionamento marido e mulher, com a família, com os amigos, quer acabar com tudo. Então quem não perdoa está dando ponto para ele. Quem não perdoa está dando ponto para ele. Então o que a gente pode fazer? A gente viu aqui, o que a gente pode fazer? Qual é a lição prática? O que a gente pode fazer? Para a gente começar a tirar do coração essas mágoas, esses ressentimentos, relacionamentos. A gente briga com o próprio espelho, não é, gente? Tem dia que a gente acorda azedo, e azeda a vida dos outros, né? Tem dia que a gente é assim. O que a gente vai fazer? Então, 3 coisas que o Evangelho de hoje nos pede, para a gente, uma atitude diante daquela pessoa que eu tenho dificuldade, aquela pessoa que não me cai bem, que fez algum mal. Então o que eu tenho que fazer? O que o Evangelho me pede hoje? Primeira coisa, minha gente, é uma lição de casa. Façam isso para você começar a exercitar essa força do perdão que tem que nascer dentro de você. Primeira coisa, você tem dificuldade com alguém, reze por ela.
Ofereça a Deus uma oração por aquela pessoa. Primeira coisa, reze por aquela pessoa. Porque quando você reza por aquela pessoa, você também já está começando a colocar, a cicatrizar, a acalmar as feridas do teu coração. Então reze por aquela pessoa que te ofendeu. Segunda coisa, é tendência natural da gente, natural, porque é o pecado em nós, é a tendência natural a gente falar mal dela, não é? A gente vai pegar um terceiro e vai falar daquele. Então não fale mal dessa pessoa. Não fale mal, não espalhe. Não espalhe o teu relacionamento. Não espalhe aquela dificuldade, aquele problema, porque o outro vai ouvir, vai contar para outro, que vai contar para outro, e pronto, a fama vai se espalhar, a péssima fama. Então não fale mal. Tem uma dificuldade com alguém, guarda para você. Reze primeiro e guarde para você, não fale mal. A primeira oportunidade que você tem, você ouviu um comentário daquela pessoa que você sabe que para você te ofendeu, te machucou, te feriu, mas se puder, fale bem da pessoa. Fale bem da pessoa. Ou fique quieto se você não quiser falar nada. Então é a segunda coisa. E a terceira coisa, diante de pessoas que você tem dificuldade no relacionamento, jamais, em hipótese alguma, se ela um dia precisar de você, não negue a mão. Não negue. Estenda a tua mão, mesmo que ela te ofendeu. Por quê? Porque você é cristão. Porque você é cristão. O Papa Pio XII, em 1946, ele fez uma mensagem para o mundo inteiro, né? Lá na Itália, diante da situação da guerra. Ele falou assim, talvez o que a humanidade esteja passando hoje, enfrentando hoje, minha gente, é a perda do sentido do pecado. A perda do sentido do pecado. Já dizia o Papa Pio XII, em 1946. Talvez se nós tivéssemos que atualizar o que ele disse, talvez assim, a humanidade não está perdendo o sentido do pecado. A humanidade de 2023, século 21, não está perdendo o sentido do pecado. Ela já perdeu o sentido do pecado. Nada mais é pecado. A gente está vivendo um contexto da tolerância, afinal de contas todo mundo está fazendo. Antigamente não, mas agora tudo, então não é mais pecado. Quem disse? Quem é que define o que é pecado, minha gente? Não é você que define quem é pecado, o que é pecado. Quem define o que é pecado é Deus, e ponto final, é a palavra. Se Deus disse que isso é pecado e ponto. Quer discutir com ele? Fala com ele. Mas se ele deixou escrito que isso é pecado, é pecado. Então quem decide o que é pecado não é você, é Deus. Tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Levante a mão, quem é médico ali? Tem um, dois, assim, Os médicos aqui, tem médico aqui também. Quando você vai num médico, presta atenção, muito sério o que eu vou dizer agora. Quando você vai num médico, vai lá, ele pede exames, um hemograma, enfim, alguma ressonância, raio-x, enfim. Quando você leva para o médico o resultado, que o médico vai abrir, vai ler aquele resultado e vai ver, não, você vai descrever a tua doença, mas eu estou sentindo isso, doutor. Não, de repente assim, é dor muscular, toma um Dorflex, né? Toma um Voltaren, por último a Cibalena, né? Então, se ele manda tomar esse tipo de... Saiu de linha já, né? Se ele manda tomar, presta atenção, só para você ver se vocês estão atentos, né? Se ele manda tomar esse remédio e manda você para casa, significa que a tua doença, aquele, né, que você está sentindo, é coisa pequena. É uma doença leve, não é? Poxa, mandou tomar um Dorflex, um Doril, enfim, um Advil, enfim. Agora, se você vai no médico, ele pediu todos esses exames. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ele pediu todos esses exames. E de repente ele olha. E vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu vou ter que agilizar, eu vou ter que marcar a tua cirurgia o quanto antes. Porque eu tenho que tirar isso que está aqui, nós vamos ter que tirar. E olha, certamente você vai fazer algumas sessões de quimioterapia, de radioterapia, além da fisioterapia. O que ele está dizendo para você? O que ele está dizendo para você? Que aquela tua doença é o quê? É simples.
É grave demais. É grave demais. E se não fizer nada, você vai morrer. E se não fizer nada, você vai morrer. Então ele vai dar o diagnóstico que você precisa urgentemente de um tratamento sério. Por isso que eu estou dizendo que a gente está perdendo a noção de pecado, minha gente. Presta atenção, olhe para a cruz. Olhe para a cruz agora. Olhe para a cruz e talvez o real significado da cruz você vai entender agora. Por quê? Se Deus mandou o seu Filho a este mundo, e esse Filho morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, é porque para Deus o pecado é muito sério. É porque para Deus o pecado é muito sério, minha gente, a ponto de Ele mandar o seu Filho morrer na cruz. Então quem somos nós para dizer que isso é um pecadinho ou eu não vou fazer mais? Porque todo mundo está fazendo. Olhe para a cruz, porque lá está o quê? O ódio de Deus em relação ao pecado. O ódio de Deus em relação ao pecado fez Deus fazer aquilo. Fez Ele morrer na cruz por mim. Então o pecadinho não é coisinha bobinha não, minha gente. O pecadinho não é coisinha bobinha não. Então procure. Você viu aí o evangelho? Uma pessoa tinha uma enorme dívida, uma enorme impagável, e essa pessoa somos nós, enorme dívida, impagável diante de Deus, e ele pagou, o outro devia 100 reais, olha a atitude que a gente tem diante do outro, pegou pelo pescoço, agarrou, paga, é assim que a gente faz, termina Jesus, é assim que Deus vai fazer com cada um de nós, se a gente não perdoar de verdade o nosso irmão. Então, minha gente, procure, o evangelho de hoje é uma chamada, é um alerta para a nossa vida. Olhe para a cruz, porque lá na cruz está o ódio de Deus em relação ao pecado, para dizer o quão sério é essa situação de pecado. Então eu não sei como é que está a tua vida. Feche os seus olhos, faz um fundo musical, campeão. Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei se você tem alguém que você tem dificuldade de perdoar. De repente está dentro da tua casa essa pessoa. Está dentro da tua casa essa pessoa que você tem dificuldade. Mas você é cristão. Você veio hoje aqui para ouvir a palavra. Você veio para comungar Jesus. E para estar em plena comunhão com Jesus, você precisa perdoar. Então peço essa força. Comece a perdoar no teu coração agora. Comece a perdoar. E faça um propósito diante de Deus hoje, de você começar a rezar por essa pessoa. Não falar mal dela. Não falar. E se ela te pedir ajuda, diante de Deus, diga: eu vou ajudar, Senhor. Eu vou estender as minhas mãos. Hoje, nós vimos no Evangelho uma situação de uma pessoa que tinha uma dívida impagável diante de Deus. E Jesus veio, Ele pagou a minha dívida que me levava para o inferno. Ele pagou para me tirar de lá, para me resgatar, para não me deixar cair. Hoje nós estamos aqui, diante de Jesus, diante de Deus. Eu não sei como é que está a tua situação diante de Deus, mas por favor, se você não é batizado, se batiza. Se você está vivendo uma relação, um relacionamento pecaminoso, para com isso. Te acerta diante de Deus, pelo amor de Deus. Te acerta diante de Deus, porque essa situação pecaminosa não vai te levar ao céu, vai aumentar a tua dívida impagável. Eu não sei como é que está a tua vida sacramental, eucarística. Eu não sei quantos anos, quanto tempo faz que você não se confessa. Procure essa reconciliação. Procure estar em dia com as coisas de Deus.
para você receber a graça, para ter valido o que Jesus fez, porque Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a tua dívida, morrendo na cruz, porque Ele perdoou os nossos pecados, aqueles pecados que jamais teríamos condições, Ele pagou. Leve a sério, por favor, leve a sério a consciência do pecado, porque nos afasta de Deus eternamente. O pecado nos afasta eternamente de Deus, minha gente. Ele nos afasta eternamente de Deus, e vamos ficar eternamente longe, afastados do que? Do amor de Deus, do colo de Deus, da ternura de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus. E Jesus veio para nos garantir isso. Mas se Ele morreu na cruz, leve a sério esse gesto, é porque Ele não concorda. E se ouvir por aí, eu já disse aqui várias vezes, Deus te aceita como você é, não, para com isso. Deus não te aceita como você é, porque como você é, como você está, isso pode te levar para o inferno. Deus morreu na cruz para restaurar a tua vida, para renovar a tua vida, para te perdoar, para te resgatar. Então faça valer o sacrifício da cruz de Jesus em tua vida. Perdoe, não guarde rancor, não guarde ressentimento, não vale a pena. Jesus não está pedindo para você conviver, para você ser amigo, reatar aquela amizade, não está pedindo isso, Ele não está pedindo isso. Ele está pedindo para você perdoar, só isso, para você perdoar. Então peça essa graça no dia de hoje, peça essa graça no dia de hoje, a força do perdão, para você não ter doença física, nem ter doença da alma, e muito menos você jogar em prol do inimigo, porque o teu amigo é Deus. Obrigado, Jesus. Perdoar é um ato de amor. Só quem ama perdoa. Por isso que Deus nos ama. Perdoar é um ato de fé. Quem crê em Deus tem força para perdoar.